From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos dando continuidade à nossa meditação no capítulo 4 do livro de Êxodo. E nós vimos na nossa última programação, nos versos 10 e o verso 12, que depois de Moisés receber os sinais, Moisés tinha todos os motivos para aceitar a tarefa de Deus e crer em sua palavra, porque Deus estava mostrando que estaria com ele. Mas ainda Moisés não estava propenso a obedecer a palavra de Deus e começou a dar mais desculpa. Nós vimos no verso 10, na última programação, ele disse: eu sou pesado de boca e pesado de língua. Mas Deus assegurou para Moisés a vitória. A vitória seria dada através de Moisés, o servo escolhido, o servo preparado, versos 11 e 12. E ele falou: eu sou, não eu não sou, como nós vimos, isso ficou muito novo para mim. Ele disse: eu sou, não o eu não sou. Eu sou Deus que transformo as varas em serpente, serpente em vara. Eu sou Deus que pode curar a lepra, o Deus da cura divina. E eu sou Deus que pode transformar água em sangue. Então eu, Moisés, que vou capacitar você para transmitir através de você o meu poder. Então, não era Moisés, mas era Deus em Moisés. Nós vimos isso na nossa última meditação. E hoje nós vamos dar continuidade nos versos 13 até o verso 17 de Êxodo capítulo 4. Eu convido você a pegar a sua Bíblia durante esta meditação, reserve um tempo para Deus, pegue a sua Bíblia, pegue seu bloco de anotação e vai deixando Deus falar contigo. E vai, ó Senhor, como isso? Vai se perguntando: Senhor, como isso se aplica à minha vida? Será que eu estou, Senhor, enquadrado nessas lições que estão sendo faladas? E você vai assim meditando na palavra de Deus e Deus vai te ajudando a conseguir ter uma vida cristã através da palavra. Então vamos ler Êxodo capítulo 4, verso 13 ao 17, que diz assim: Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? E eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Amado Pai Celestial, nós só temos a te agradecer, Senhor,
por mais esta divina oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. E, Senhor, que ela possa produzir em mim tudo aquilo que o Senhor deseja, que ela possa produzir cura divina, que ela possa produzir em mim libertação, produzir um caráter cristão em mim, Senhor. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude a cada um, Senhor, que cada um que está ouvindo esta programação também possa receber o Espírito Santo e ter uma vida conduzida na vontade perfeita de Deus. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós encontramos aqui Moisés ainda em sua resistência ao seu chamado, e aqui no verso 13 ele diz assim: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Envia qualquer outro, menos a mim. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu já disse para o Senhor que eu sou pesado de boca, pesado de língua. Eu não sou capaz disso. Envia outro, menos a mim. Moisés estava fugindo, querendo fugir da sua responsabilidade, e como nós vimos nas programações anteriores, ele sabia do peso da responsabilidade que estava sobre ele. Então, Moisés, agora eu quero que você preste bastante atenção. Quem que estava comissionando Moisés? Era o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. E Moisés chama esse Deus Criador de todas as coisas de Senhor. Então, Moisés, ele chama Deus de Senhor, mas, no entanto, ele se recusa a obedecer às ordens de Deus. Olha que contradição. Ele chama Moisés de Senhor. Meu Senhor, envia aquele que hás de enviar, verso 13. Mas não quer obedecer o Senhor que está enviando. E isso nos traz uma lição preciosa, porque muitas vezes nós chamamos de Senhor, Senhor, Deus, eu te amo, expressamos os nossos sentimentos para Deus, vivemos até uma vida religiosa na igreja, nos nossos compromissos, porém nós não queremos o Senhor como Senhor das nossas vidas. Jesus, ele não quer ser Senhor apenas da sua boca para fora, mas ele quer ser Senhor da sua boca para dentro. É da sua boca para dentro que Jesus quer ser o seu Senhor. Ele quer ser Senhor do seu coração, ele quer ser Senhor do seu corpo, Senhor dos seus olhos, Senhor das tuas mãos, Senhor dos teus pés, Senhor da tua boca, Senhor do teu ouvido, para que Ele possa te conduzir. Ele quer ser Senhor de você, não apenas de uma parte de você, mas Ele quer ser Senhor de você, de nós. Então, nós precisamos sempre estar atento que se chamamos Deus de Senhor, se chamamos Senhor Jesus Cristo habita em mim, Ele quer o controle total. Senão nós caímos nesta mesma contradição que Moisés estava aqui, chamando de Senhor e não querendo obedecer a ordem do Senhor. O Senhor estava mandando, vai, faz isso. O Senhor é o meu Senhor, mas faça aquilo que o Senhor te mandar. Porque Deus, quando Ele manda, Ele capacita, Ele prepara, como nós também já vimos. Agora, Deus então, Deus nunca desiste de você. Quem já está acompanhando há um tempo as nossas programações, sabe que sempre nós estamos insistindo nisso. Por mais que Moisés estava resistente, Deus era o Criador, Ele sabia a estrutura de Moisés, Ele sabia os medos que Moisés tinha, Ele sabia o que estava dentro do coração de Moisés. Observe isso, Deus olha o nosso coração. Mesmo que às vezes na nossa carne nós temos fraquezas, a nossa carne nunca vai se converter, diz o profeta, de maneira alguma.
E por mais que temos dificuldades em nossa carne, lá no nosso coração, lá no nosso íntimo, tem a semente palavra. E Deus estava vendo isso em Moisés. Por isso que Deus já não mandou um raio do céu e queimou. Deus teve muita paciência com Moisés, porque ele sabia, ele era o criador de Moisés. Ele era o criador da boca de Moisés, ele era o criador de todo, é o criador de todas as coisas. E a mesma coisa se aplica a nós. Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele nunca nos abandona. Deus nunca desiste de você. Coloca isso, grava isso. Deus nunca desiste de nós, nunca desiste de você. E Deus então nomeou Arão para ser porta-voz de Moisés. Moisés, então agora, olha como que Deus faz as coisas. Ele simplesmente pegou a incapacidade de Moisés, colocou a capacidade de Deus, dele próprio, em Moisés. Então agora não era mais Moisés, era Deus em Moisés. E para mostrar que não era mais Moisés, mas sim o Deus de Moisés, ele disse assim, então, Arão vai ser por boca e você vai ser por Deus. Então Arão vai ser o profeta e você vai ser Deus. Você vai falar para Arão aquilo que ele deve falar para Faraó. Deus sempre tem um meio de nos ajudar. Sempre tem. E foi ali, Arão, ele foi ali caminhando junto com Moisés. Depois nós vamos ver o encontro dos dois. Mas, irmãos, nós sempre temos que desejar a vontade perfeita de Deus. Porque se nós observarmos, Deus não tinha nada com Arão. Deus não chamou Arão de maneira alguma. Deus chamou Moisés. Porém, Moisés, em toda a sua resistência, em toda a sua maneira com Deus, e Deus foi lá e falou assim, então tá bom, não é Arão seu irmão? Verso 14, você que gosta de acompanhar, verso 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Veja, a ira do Senhor. Moisés estava entrando na vontade permissiva de Deus. A vontade perfeita de Deus era Moisés e Moisés somente. Mas aqui Moisés estava entrando na vontade permissiva de Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e o Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Então aí Arão entrou no meio. E se nós observarmos a história, Arão nem sempre foi uma ajuda. Porque Arão, nós vamos ver lá em Êxodo 32, que Arão, quem cooperou com o povo para fazer o bezerro de ouro, Arão depois se junta com a sua irmã Miriam e critica Moisés e a sua esposa e causaram problemas para todo o acampamento. Nós vamos ver isso em Números 12. Quando Deus, em sua vontade permissiva, nos dá aquilo que nós pedimos, por causa do nosso egoísmo, por causa dos nossos medos, a nossa falta de fé, dificilmente essas coisas se tornam uma bênção. A vontade permissiva de Deus na vida do Filho de Deus, dos escolhidos de Deus, e eu estou frisando bem isso, a vontade permissiva de Deus vai te conduzir à vontade perfeita. Só que vai ter sofrimento, vão ter dores. Se você fica na vontade perfeita de Deus, você segue o plano de Deus, vão vir obstáculos, você vai passar pelos obstáculos, porque é a vontade perfeita de Deus. Também não significa que a vontade perfeita não tem provas, não tem lutas, mas você paga um preço alto quando você entra na vontade permissiva. Porque aí você vai pagar um preço mais alto. Você vai passar por coisas que você não teria passado se você tivesse permanecido na vontade perfeita de Deus. Claro que a vontade de Deus se cumpriu. Deus tirou o povo do Egito, Deus conduziu o povo através do deserto, mesmo com Arão dando trabalho, Miriam dando trabalho, nada pode impedir que a vontade de Deus seja feita, seja cumprida. Por isso que eu falei que a vontade
mesmo a vontade permissiva de Deus na vida de um filho de Deus, ele conduz à vontade perfeita. Não tem como você dar nó no plano de Deus. Não tem como você dar volta em Deus. Tudo vai conduzir para onde Deus quer que vá. Mas pode ser conduzido de uma maneira perfeita ou de uma maneira permissiva. Agora, quando eu sei que eu entrei na vontade permissiva? Quando que eu sei? Quando eu escuto a palavra dizendo não faça e mesmo assim eu desobedeço. Quando a palavra diz algo para mim, eu sei que está na palavra, porém eu desobedeço a palavra. Então aí eu entro na vontade permissiva de Deus. O profeta de Deus para esta era, na mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? Ele diz assim: Balaão tinha um dom de fé e poderia tê-lo usado na perfeita e original palavra de Deus. Porém, isso não estava no coração de Balaão. Ele poderia ter usado aquilo para o reino de Deus, mas ele não fez isso. Eles conceberam a vontade permissiva. Eles quiseram mais a popularidade, o prazer, os lucros pessoais, e eles vendem as suas promogenituras como fez Esaú. Vendeu para uma organização, vendeu como Balaão fez. Muitos hoje estão fazendo a mesma coisa. Sabemos que isso é certo, eles vendem a sua primogenitura. Então Balaão, ele tinha o dom da fé, ele conhecia a palavra e ele poderia ter usado isto na perfeita e original palavra de Deus, na perfeita e original vontade perfeita de Deus. Porém não, o seu coração não desejava isso. Não, seu coração não desejava. O que seu coração desejava? Popularidade, prazeres, lucros. Ó, meus irmãos, que nós possamos querer a vontade perfeita de Deus, porque a vontade permissiva vai nos levar por caminhos tortuosos antes de Deus cumprir aquilo que quer cumprir nas nossas vidas. E Moisés aqui então, ele recebe a ajuda do seu irmão. Seu irmão vem ajudá-lo e depois nós vamos prosseguir olhando a volta de Moisés. Na próxima programação nós vamos ver Moisés voltando para o Egito e como que Deus sustentou os dois, tanto Moisés como Arão. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais esta meditação. Como nós aprendemos, Senhor, aprendemos muito de Ti. Quando o Senhor nos fala, nós queremos ser obedientes a Ti. Eu não quero o Senhor da boca para fora, mas eu quero o Senhor da boca para dentro, dentro do meu coração. Eu quero o Senhor como Senhor da minha vida. Ó Deus, deixa a minha vida ser conduzida pela Tua vontade perfeita. Deus, que eu possa deixar tudo de lado, Senhor, todo desejo mundano, todas as coisas que Te desagradam, possam ficar fora do meu coração e que eu possa seguir na Tua vontade perfeita, porque eu sei que o Senhor não desiste de mim e o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.